Olá pessoal, professor Lucas Matheus de Física. Vamos dar continuidade à análise do nosso simulado aberto. A questão de número 129 diz: Pedro Sena, de 12 anos, montou um circuito elétrico depois de ter assistido a um vídeo no canal do YouTube Manual do Mundo. O circuito montado por ele é um arranjo série paralelo com 4 lâmpadas distintas, cujas resistências valem L1 igual a 42 ohms, L2 igual a 30 ohms, L3 igual a 21 ohms e L4 igual a 60 ohms. E conectou um amperímetro ideal entre os dois pontos do circuito, estabelecendo-se entre os extremos A e B uma tensão elétrica de 102 volts, verifica-se no amperímetro uma corrente elétrica de intensidade igual. Vamos lá. Galera, nós precisamos inicialmente fazer uma análise do circuito que aqui está representado. O amperímetro que foi colocado em nosso circuito, ele é ideal, ou seja, a sua presença não interfere na resistência equivalente do circuito. Aqui do lado esquerdo, nós temos a presença do ponto A. Entre o ponto A e o primeiro ponto de nó do circuito, nós não temos nenhuma resistência, ou seja, os seus potenciais são iguais. Assim como os pontos que estão na parte superior e na parte inferior, que também possuem potenciais igual a A. A mesma análise que é feita do lado esquerdo pode ser feita do lado direito. Entre o ponto B e o seu primeiro ponto de nó, não existe nenhuma resistência, ou seja, eles possuem o mesmo potencial. Assim como nos pontos da parte superior e da parte inferior, que também possuem o mesmo potencial de B. Analisando o circuito, você consegue perceber que a lâmpada que possui uma resistência de 42 ohms está entre o ponto A e o ponto C, assim como a lâmpada que possui a resistência igual a 21 ohms, ou seja, essas duas encontram-se em paralelo. A mesma análise pode ser feita do lado oposto do circuito. A lâmpada que possui uma resistência de 30 ohms está entre os pontos C e B, assim como a lâmpada que possui uma resistência de 60 ohms. Ou seja, se juntarmos a lâmpada de 42 com a de 21, nós teremos uma situação de resistência equivalente 1 em paralelo. Se juntarmos a lâmpada de 30 ohms com a de 60, nós teremos uma situação de resistência equivalente 2. Analisando o gráfico, podemos dizer simplesmente que a resistência equivalente 1 será igual ao produto da resistência dos resistores, ou seja, 42 vezes 21, dividido pela soma das resistências, ou seja, 42 mais 21. Dessa forma, conseguimos calcular que a resistência equivalente 1 ela é igual a 40 ohms. Vamos fazer agora a mesma análise na parte oposta do circuito. Assim, podemos calcular que a resistência equivalente 2 será igual ao produto das resistências, ou seja, 30 vezes 60, dividido pela soma das resistências, ou seja, 30 mais 60. Realizando a continha simples, temos que a segunda resistência será igual a 20 ohms. Ou seja, se agora pudermos redesenhar o nosso circuito, ele pode ser representado de uma nova forma. Agora, com 2 resistores que estão representados em série. Um com resistência igual a 14 ohms, o outro com uma resistência igual a 20 ohms. Como os dois estão em série e eu quero, no momento, encontrar a minha resistência equivalente, eu posso dizer
que ela será numericamente igual à soma das resistências, ou seja, R1 mais R2. Na situação, a resistência 1 vale 14 ohms, a resistência 2 vale 20. Realizando a soma, nós sabemos que a resistência equivalente total do circuito é igual a 34 ohms. Agora que nós já definimos a sua resistência equivalente e sabemos o valor da tensão nominal entre os pontos A e B, nós podemos dizer que a resistência equivalente desse circuito é igual a sua DDP dividido pela corrente. No momento, eu estou interessado em descobrir a corrente. Logo, eu vou isolar esse termo. E eu sei que a corrente é igual a DDP dividido pela resistência equivalente. A DDP ela é igual a 102 volts. E a resistência equivalente vale 34. Ou seja, a corrente que irá atravessar o meu circuito é igual a 3 amperes, que está representado na letra D. Só que você tem que ter muito cuidado, porque a questão quer saber qual a corrente que passa pelo amperímetro. Então agora vamos analisar novamente o meu circuito e perceber qual a corrente que irá passar no amperímetro. Quando percebemos entre os pontos A e B, descobrimos que essa corrente que irá atravessar o circuito é igual a 3 amperes. Ao chegar nesse primeiro ponto de nó, a minha corrente irá se dividir. Uma parte para a parte de cima, a outra para a parte de baixo. Se observarmos, na parte superior, a resistência vale 42 e na parte inferior vale 21. Ou seja, um valor é o dobro do outro. E nós sabemos que resistência é inversamente proporcional à corrente. Ou seja, a parte que possui maior resistência receberá menor corrente. Logo, eu posso perceber que, para a minha parte superior do circuito, irá 1 ampere, consequentemente, para a parte inferior, 2 amperes. As correntes seguem o seu fluxo normal. Ao chegar no ponto C, nós temos que a corrente advinda do resistor de 42 ohms continua sendo 1 ampere. A corrente na parte inferior, que advém do meu circuito, que vale 21 ohms, continua sendo 2 amperes. Só que tem um detalhe, essa corrente, ao chegar no ponto C, ela vai ser novamente dividida. Por quê? As resistências agora valem 30 e 60 ohms. Eu tenho que fazer uma nova análise. Agora, a corrente que vale o dobro está na parte inferior. E a corrente que vale metade está na parte superior. Dessa forma, a minha resistência na parte superior é metade da inferior. Então, a corrente que chega no ponto C, ela vai novamente se dividir. Uma parte dela para a parte superior e a outra parte segue o seu caminho normal. Como a resistência é inversamente proporcional à minha corrente, eu consigo determinar que pelo amperímetro irá passar uma corrente de 1 ampere. E pelo resistor de 60 ohms, também uma corrente de 1 ampere. Para que, quando chegue aqui no meu ponto C, eu consiga suprir corretamente o meu resistor de 30 ohms com uma corrente de 2 amperes. 1 ampere vindo da parte esquerda, 1 ampere vindo da parte inferior. Com essa análise, chegamos à conclusão de que a resposta da nossa questão de número 129 está
na alternativa B, já que 1 ampere atravessa o amperímetro do meu circuito.